A fé sem obras é morta. As atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privações do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer, porém sem lhe dar alguma ajuda certa, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão nosso pai na fé justificado por obras quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como a obra estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e a ele foi dado ou foi chamado, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Porquanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é morta. Essa é uma passagem muito forte e serve de orientação, pois todo aquele que confessa a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, através da fé, a partir dali tem que haver os frutos, tem que haver as obras, pois a fé vem para produzir as obras. A fé vem para a salvação e a salvação também faz com que a pessoa seja mudada, seja transformada. Pois todo aquele que é salvo, todo aquele que crê em Cristo, ele quer que outras pessoas sejam salvas, quer que outras pessoas sejam alcançadas. Pois a liberdade em Cristo é algo tão maravilhoso, é algo inexplicável quando você tem um impacto da palavra, da conversão, do primeiro amor, quando as escamas dos nossos olhos caem. Nós queremos que todos saibam, todos conheçam, todos ouçam, todos vivam aquilo que nós estamos vivendo, pois é algo tão impactante, é uma experiência surreal, é uma experiência que nada neste mundo explica. Só a pessoa vivenciando para saber o que é uma conversão, o que é o primeiro amor, o que é receber o Espírito Santo dentro de nós. É uma alegria imensurável. E é inevitável que, a partir desta conversão, a partir da fé, é inevitável que os frutos venham a aparecer. É inevitável que os frutos venham a se tornar visível. Então, a nossa fé tem que ter obras.
A nossa fé tem que ter motivos, tem que ter resultado. Nossa fé tem que levar à frente tudo aquilo que nós aprendemos, todos os princípios da palavra de Deus. Pois como nós vamos ter fé e não praticarmos as obras, levando o alimento para quem precisa, vendo uma viúva necessitando e não cuidando dela, vendo um órfão necessitando e não dando um alimento, vendo uma pessoa precisando de uma roupa e não vestindo, vendo uma pessoa precisando de um cuidado e fazer de conta que não está vendo. Isso é uma fé morta. Isso é uma fé sem obras. E que nós possamos pôr essa palavra em prática, que nós possamos tentar resgatar isso que está perdido dentro de muitos de nós. Tentar resgatar esse cuidado, esse amor, essa compaixão. Não adianta ter muitos e ver muitas pessoas passando necessidade. Não adianta a pessoa ter riquezas e ver pessoas passando fome e não ajudar. Uma coisa é quando você não ajuda porque você não pode. Outra coisa é quando você não ajuda porque você não quer. Deus não se deixa enganar. Deus sabe quem pode e quem não pode, quem quer e quem não quer. Pois Deus conhece os nossos corações. Ele nos sonda. E Ele sabe quando a maldade está dentro de nós, nos impedindo de ajudar as pessoas, nos impedindo de pôr a nossa fé em prática. Pois a fé precisa de obras. Devemos colocar isso em mente. Ajudar não apenas aqueles que nos convém, mas sim aqueles a quem necessitam. Todos aqueles que precisam de uma ajuda, que precisam de um cuidado, que precisam de um amor, de um afago, de uma atenção, de um alimento, da roupa, de um teto, que nós possamos ajudar a todas essas pessoas e principalmente levá-los a conhecer o amor de Jesus, levá-los a conhecer a palavra transformadora de Cristo, que restaura, que dá dignidade, que dá hombridade, que transforma o pior dos seres humanos em príncipes, que restaura, que tira da masmorra e coloca para assentar em palácios, junto a príncipes, almoçar com reis, com príncipes. Essa é a palavra do nosso Deus. Esse é o Evangelho transformador, que restaura, que transforma. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Shalom.